Aqui quem fala é o professor Paulo Sérgio. Eu estou aqui com essa aula exclusiva para o primeiro Conatop, onde nós vamos falar de um problema muito interessante que é conhecido como o problema dos 3 pontos ou de hipotenol. É um problema de trigonometria que não é muito simples, mas ele é bem interessante para você exercitar a trigonometria. E eu vou detalhar esse problema para vocês, que é bastante interessante. Vamos lá? Eu fiz questão aqui de anotar para não ter perigo de eu definir de uma forma que não seja assim tão resumida e bacana como ficou nesse texto que eu montei para vocês aí. Método para a determinação das coordenadas de um ponto no terreno, com avaliação em campo de ângulos medidos deste ponto em relação aos outros pontos de coordenadas conhecidas. Se faz necessário realizar, no mínimo, 3 visadas para os pontos de coordenadas conhecidas. Vamos entender como é que se desenvolve essa metodologia. Eu tenho 3 pontos conhecidos do terreno, no caso, as coordenadas desses pontos, representados por A, B e C, neste alinhamento que vocês estão vendo aí, e tenho logo mais abaixo o ponto P. O que é que eu faço? Eu vou instalar o instrumento no ponto P, porque no caso eu vou ter que coletar 2 ângulos. É a única coisa que eu vou ter que fazer em campo, certo? Já que eu já conheço essas 3 coordenadas. E vou determinar a coordenada deste ponto P, através de um processo matemático, utilizando muitos conhecimentos de triângulos e da trigonometria básica. Então vamos lá. Primeiramente eu vou visar no ponto A e para o ponto B eu tenho o ângulo que eu chamei aí de ângulo interno esquerdo, certo? Por isso que está aí A e E. E agora, como é que eu faço para pegar o segundo ângulo? Já estou com o instrumento no ponto B, basta que eu zere o instrumento e aí eu coleto facilmente, apontando agora para o alinhamento PC, eu vou ter esse ângulo AID. Portanto, são os dados de entrada que eu tenho nesse tipo de problema aí, que eu estou modelando para vocês. Eu vou ter as 3 coordenadas do ponto A, B e C, e esses 2 ângulos que eu destaquei aí em laranja, que é o A e E, que é o ângulo interno esquerdo, e o A e D, o ângulo interno direito, que são os dados que vocês vão ter que efetivamente coletar em campo, para, no final de todos os cálculos, você conseguir determinar as coordenadas do ponto P. Temos na trigonometria aí facilmente você visualiza o triângulo ABP. Temos também o triângulo BCP e o polígono formado por ABC e o ponto P. Fica bem claro isso. Como dado de entrada, como eu falei anteriormente, eu vou ter que conhecer as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C. E os ângulos internos eu vou ter que coletar em campo. No caso, eu chamei aí, ó, AIE, que é o esquerdo de P, e AID de P. Certo? Tá aí os 2 ângulos que foram medidos em campo nessa situação que está modelada para que vocês entendam todo o procedimento de cálculo. Primeiro vamos fazer o cálculo dos rumos dos alinhamentos. Como é que a gente faz isso? Por essa fórmula aí, ó. Delta x de AB, que é apenas a variação no eixo x. Como é que eu obtenho isso? A coordenada do ponto x do ponto posterior menos o anterior. No caso, o posterior é B e o anterior é A, já que eu vou caminhar da esquerda para a direita. Bom, se for maior do que 0 essa conta, significa que eu estou indo para o leste. E se for menor do que 0, eu estou indo para o oeste, já que eu estou no eixo X, no caso das longitudes. Da mesma forma, eu vou também agora para Y, que é meu eixo das latitudes. Então, o meu ΔY de AB será BY menos AY. E fazendo aqueles testes, como eu falei para vocês. Se der negativo agora, vai apontar para cima. Desculpe. Se for positivo, aponta para cima, que é o norte. E se for para baixo, aponta para o sul, no caso menor do que 0. Bom, como é que eu faço o rumo? O rumo é tangente, no caso o arco tangente,
dessa conta aí, ó, que é oposto sobre adjacente, pela definição de trigonometria. E quem é o cateto oposto? No caso, é o x, porque o ângulo do rumo ele faz sempre com o eixo norte e sul, os rumos. Lembrem-se disso, que é o menor ângulo que você pode fazer com o alinhamento. No caso, sempre a referência é o eixo norte e sul. Então vai ser x de AB sobre y de AB, no caso o delta, certo? Essa variação já calculada. Então facilmente você chega nas variações e consequentemente no ângulo, já que é o arco tangente. Então eu vou ter o ângulo correspondente e vocês sabem que ângulo ele tem que ser acompanhado do quadrante, no caso sudeste. Vocês estão vendo aí, SE, que eu obtive observando os sinais em X. Eu consigo saber, né, se é leste ou oeste, e em Y eu consigo saber se é norte ou se é sul. Então, primeiro cálculo realizado aí, deu um ângulo de 34 graus. Normalmente eu coloco esse D, porque nas minhas planilhas sempre eu faço com a letra, em vez de colocar aquele grau, porque fica mais difícil de você colocar isso no teclado. E o AutoCAD, ele entende o grau como D, que vem de degree. Por isso que está aí a letrinha D. Então, quem não tiver habituado com a minha metodologia de informação, de codificação, eu estou observando isso aí, certo? Então, esse D está no lugar de graus, certo? Daquela bolinha que representa o grau. Bom, analogamente, não vou entrar mais em detalhes para não perder tempo. Vamos fazer a mesma coisa, só que para BC, o outro trecho, certo? Porque eu vou ter dois alinhamentos. Um alinhamento de A para B e um alinhamento de B para C, certo? E no caso aí, eu calculando o rumo agora de BC, vai ser 51 graus, 41 minutos, 47,26 segundos e a mesma direção, SE. Vamos ver como é que ficou isso aí graficamente. Então, eu vou primeiro calcular as distâncias dos alinhamentos agora, como eu falei para vocês. O alinhamento é simples, é só você usar Pitágoras, vão dar triângulos retângulos, onde esse AB vai ser a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, utilizando Pitágoras. É só você aplicar a fórmula, você já tem aquele cálculo anterior, que você já tinha as variações em x e as variações em y, que a gente está chamando de ΔX e ΔY, e extrair a raiz disso aí, a soma, extrai a raiz, já que tinha o quadrado lá, que é o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não é isso, Pitágoras? A mesma coisa eu vou fazer para determinar o segmento ou o alinhamento BC. Fazendo essas contas, substituindo aí os valores, eu vou ter que a distância de AB é 32,51 metros e a distância de BC, 31,14 metros. Como eu falei anteriormente, está aí a representação gráfica dos cálculos realizados. Então, vocês veem aí nitidamente do A para B e do B para C, corretamente desenhado. Isso aí eu fiz no AutoCAD, com a orientação correta, que sempre a gente coloca o norte para cima. Como vocês estão vendo aí, eu coloquei um sistema de eixos de referência e aí apontei os rumos. Bom, mas para os cálculos eu preciso dos azimuts. Os azimuts são calculados sempre partindo do norte até tocar o alinhamento. Então, facilmente eu consigo fazer esse cálculo aí, ó. No caso, o azimute de AB é 180 menos o rumo de AB. E o azimute de BC também é 180 menos o rumo de BC, porque ambos estão no sudeste, certo? Estão no segundo quadrante. Vamos agora para o cálculo dos ângulos internos. O primeiro ângulo vai ser esse ângulo A e B. Como é que eu obtenho eles? Facilmente você pode prolongar o segmento AB, que eu fiz aí tracejado, e esse ângulo A e B vai ser essa diferença aí de AZ de BC menos AZ de AB. Como essa conta vai ser negativa, com o negativo ali da fórmula, vai terminar somando com 180 graus. Então fica fácil de você visualizar e eu fiz todos os destaques necessários para o entendimento. No caso, o A e B vai dar 197 graus, 34 minutos, 43,47 segundos. Como visualmente dá para ver que ele seria maior do que 180. E agora eu não tenho como calcular A e A e C, mas eu sei que a soma deles
já que eu tenho outros ângulos aí que formam esse polígono que eu falei, o ABCP, que é esse polígono de 4 vértices, por esse motivo eu tenho que o somatório dos ângulos internos de um polígono, neste caso que são 4 vértices, é só essa fórmula aí, ó. 180 vezes n menos 2. N é 4, 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360 graus. Isso pode ser usado para qualquer polígono. Por isso que o triângulo, que ele tem 3 lados, se você fizer 3 menos 2 dá 1, 1 vezes 180, por isso que dá 180 graus a soma interna dos ângulos de um triângulo qualquer. Bom, continuando, fazendo as contas, eu vou ter que A e A mais A e C vale 73 graus, 33 minutos, 41,53 segundos. Continuando os cálculos dos ângulos internos. Aqui é onde tem a trigonometria mais complicada e mais complexa, que é onde você vai calcular o A e A e também calcular o A e C. Tá aí a fórmula, ela não é pequena, mas ela já está completamente deduzida. Não vamos entrar em detalhes de dedução aqui no problema, porque senão tomaria um tempo enorme. Isso não é uma coisa simples de se demonstrar. Mas o que importa é que estão aí as equações e vocês podem facilmente colocar isso numa planilha do Excel, por exemplo, e fazer esses cálculos com relativa facilidade. Bom, após os cálculos, você vai determinar o A e A e o A e C, que são esses dois ângulos que vocês estão vendo aí. O A e A vale 35 graus, 59 minutos, 56,87 segundos. E o A e C, 37 graus, 36 minutos, 44,66 segundos. O AI de BE, vocês estão vendo aí, porque agora eu vou dividir aquele ângulo em dois, ó, para poder formar os dois triângulos, o ABP e o BCP, certo? Então eu vou dividir aquele ângulo A e B. Como é que eu determino ele? Relação do triângulo, como eu falei anteriormente. Soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Então, com essa relação, eu tenho que 180 menos A e A menos AI é P. Facilmente eu chego que AI de BE é 99 graus, 26 minutos, 39,13 segundos. Vou fazer a mesma coisa para calcular o AIBD. Então, o ângulo interno de B direito, no caso que eu falei, que eu chamei um de esquerdo e outro de direito, certo? Que são os ângulos que nós tivemos que determinar em campo para poder processar esses cálculos. E aí eu tenho que o AIBD, o direito, vai ser 98 graus, 8 minutos, 4,34 segundos. Bom, agora vamos calcular os comprimentos AP e CP. São esses segmentos. Todos os segmentos eu coloquei com letra minúscula aí na figura para facilitar o entendimento. E agora eu vou precisar desses comprimentos por quê? Porque depois eu vou ter que decompor isso trigonometricamente para chegar nas coordenadas, que é o que me interessa, as coordenadas do ponto P. AP, portanto, trigonometricamente, deduzindo a fórmula, é o seno de AIBE vezes o segmento AB sobre o seno de AIEP. Substituindo os valores, eu vou ter 45,71 metros. A mesma coisa para o CP. Análogo à fórmula, só muda os lados, né, e os comprimentos e os senos aí da fórmula. Então, CP igual a 44,18 metros. Bom, cálculo das coordenadas do ponto P. Temos duas maneiras de fazer isso. Ou utilizando o triângulo ABP, ou então o triângulo BCP. Vamos fazer das duas formas para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Vamos obter os mesmos valores para as coordenadas. Então você decide agora se você vai usar o triângulo ABP para fazer os cálculos ou então o BCP. Vamos começar pelo primeiro triângulo, que é o ABP. Azimuth de AP é igual a AZ de AB mais A e A. Fica fácil de você verificar isso aí na figura. Azimuth de AP está aí, ó, 181 graus, 52 minutos, 53,08 segundos. Agora vamos lá. Longitude
no eixo X. Então, longitude de AP é igual a AP vezes o seno do azimuth de AP. Agora, a latitude, que é no eixo Y, é multiplicar o comprimento aí, o segmento AP, vezes cosseno do azimuth de AP. Fazendo os cálculos, logicamente vai dar o sinal, porque eu vou saber se é norte, sul e leste, oeste, então vai ter a direção sem problema, para poder fazer os cálculos corretamente. E eu vou ter que, quem é minha coordenada X agora, do ponto P? É a longitude de AP mais a coordenada que eu tinha AX, que já era conhecido desde o início do problema. Fazendo os cálculos, eu vou ter que Px é 295.353,1052, colocando aí com 4 casas decimais. A mesma coisa eu vou fazer agora para o Y, o P de Y, né? A componente Y. É a latitude de AP mais AY. Fazendo as contas, eu vou ter que PY é igual a 9.208.266,9639. Vamos agora utilizar o triângulo BCP. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. AZ de CP, que está indicado, mais A e C, facilmente você chega no azimuth de CP, que é 270 graus, 41 minutos, 28,08 segundos. Vou fazer a longitude de CP e também a latitude de CP. Fazendo as contas, eu vou ter a minha longitude e a latitude correspondente. Calculando agora o P de X, vai dar o mesmo valor, vocês estão vendo que a gente viu anteriormente. E também eu calculando agora a latitude, né, que é a parte do Y, e fazendo as contas para achar a componente Y. Então o P de Y está aí também. Vocês observem que deu exatamente os mesmos valores, como já era esperado. Bom, tá aí o problema em resumo. Eu tinha os 3 pontos aí, ó, as 3 coordenadas conhecidas. Fui a campo, escolhi aquele meu ponto que eu queria determinar as coordenadas. Coloquei o instrumento, coletei esses 2 ângulos aí. E, finalmente, após todo esse procedimento de cálculo, obtive as coordenadas para o ponto P. Quem estiver participando do congresso teve acesso a essa aula, sem maiores problemas. Essa aula foi gratuita para todos. Agora, só vai ter acesso a uma planilha. Eu preparei uma planilha com todos esses cálculos detalhadamente aí do Excel, como vocês estão vendo. Mas só terá acesso a essa planilha quem adquirir o acesso VIP do congresso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e participem, comentem e se tiver alguma dúvida pode me procurar que eu estou para atendê-los com o maior prazer. Até as próximas!